Amém, glória a Deus. Abra a tua palavra em Mateus, capítulo 25. Ou ligue a sua Bíblia em Mateus, capítulo 25. A partir do verso 1, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou imprudentes, e 5 prudentes. As imprudentes, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprarem, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, clamando: Senhor, 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 abre-nos a porta. Mas ele vos respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Amém? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, Pai, é a razão de nós não sermos consumidos, Jesus. Pai, venha trazer a tua palavra nessa noite, Pai, que não seja eu simplesmente, Pai, que esteja aqui, mas de mim flua, Pai, rios de águas vivas, Pai, que saia palavras do teu trono, Jesus. Pai, venha nos exortar, Jesus, venha nos corrigir, Pai, venha, Pai, trazer o teu ânimo aos nossos corações, Jesus, que essa palavra, Pai, ela venha, Pai, crescer e frutificar aos nossos corações, Jesus. É que nós oramos e te bendizemos. Amém. Cara, esse texto ele é muito top, ele é incrível. Aqui a palavra do Senhor está falando sobre a volta de Jesus. Nessa parábola que Jesus está dando para os seus discípulos, ele fala: cara, existem 10 virgens, 10 noivas, e a noiva nada mais é que representando a igreja, que somos nós. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja que o Jesus virá buscar. E o noivo é Jesus. E ele está falando aqui de 10 pessoas, 5 sendo prudentes, que estavam preparados para a volta de Jesus, e 5 que estavam nem aí com a paçoca, estava totalmente dispersa, longe da presença. Cara, e quando eu estava meditando, o Senhor colocou esse texto no meu coração. 2 símbolos que aparecem aqui me chamam muita atenção, que é a lâmpada e o azeite. Essas 2 coisas o Senhor trouxe forte ao meu coração, que eu queria falar nessa noite. E a primeira delas, que aparece logo no começo: saíram 10 virgens com suas lâmpadas nas mãos. Cara, e lâmpada na palavra de Deus, muitas vezes quando aparece a palavra lâmpada, significa a palavra de Deus. Geralmente, quando aparece a lâmpada, significa o quê? A Bíblia. Está representando o quê? A palavra de Deus. Nós vemos isso em Salmo 119, 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a lâmpada é a palavra de Deus que nos guia na caminhada com Cristo. É ela que nos move
em Cristo. É ela que está todas as nossas bases de vida como cristão, que ela traz essas diretrizes para a gente. E é interessante que todas estavam carregando uma palavra. Todas estavam com a palavra do Senhor. E é interessante que nós sabemos que a Bíblia, ela traz vários benefícios para a vida do homem. Nós sabemos que ela nos ensina a ser um homem melhor, a tomar atitudes corretas, a nos aproximar mais de Deus. Mas existem estudos que falam, que eu trouxe até um dado que eu achei muito top, que é o estudo do CBE, descobriu que as pessoas que envolvem-se com a leitura das Escrituras, lendo ela ou ouvindo 4 vezes por semana, tem muito menos probabilidade de se envolver nos comportamentos mundanos e pecaminosos. E ele traz vários aspectos importantes, como reduz o sentimento de solidão, de problemas com raiva, amargura e ressentimento, menos chance de problema com álcool, pornografia, droga, sentimento de estagnação espiritual, menos chance de se envolver com pornografia, menos chances de sexo fora antes do casamento. Cara, e tanta coisa que a palavra de Deus nos edifica. Mas muitas vezes nós escolhemos não carregar a lâmpada de Deus para nossas vidas. Nós escolhemos muitas vezes passar mais tempo no celular, passar mais tempo no WhatsApp, mais tempo jogando um videogame, trocando uma ideia com nossos amigos. E nós esquecemos que a palavra de Deus é que nos dá suporte. E algo que o Senhor trouxe muito claro ao meu coração: você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para quando Jesus vier? E essa preparação, ela começa com o quê? Com a palavra de Deus. Ela começa com a tua leitura diária com Deus. Você tem intimidade com Jesus? Você tem lido a palavra tem transformado a sua vida? Cara, e nós vemos tudo isso, que a palavra nos transforma, ela nos muda. E a primeira coisa que eu aprendo, que a palavra, ela nos ajuda a vencer o pecado. Quando eu tenho um alimento diário de Jesus, eu tenho buscado Jesus, na onde? Na fonte, que é a Bíblia. Ela me ajuda a vencer ao pecado. Salmo 119:11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Cara, quando eu guardo os preceitos de Jesus, quando eu guardo os seus mandamentos, cara, nós somos poupados de pecar. A gente começa a pecar menos. Mas não é porque a gente é diferente, não. É porque Jesus nos conduz a viver uma vida santa. E outra coisa que a gente aprende é que a gente consegue vencer o diabo através da palavra de Deus. Mateus 4, de 1 a 11, fala que Jesus, ele acaba de ser batizado, e ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto. E no deserto ele é tentado. O diabo chega, está com fome, né? 40 dias de jejum, transforma essa pedra em pão. Ah não, pula do penhasco, me adora. E Satanás vai jogando várias propostas para Jesus. Mas Jesus vence como? Pela palavra de Deus. Nós vencemos quando nós temos os mandamentos de Deus, porque a palavra do Senhor diz em Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus. Cara, a palavra de Deus, ela é poderosa. Cara, a palavra de Deus, ela não é simplesmente uma historinha de quadrinhos,
Ela não é um personagem de mangá, não é um Naruto, o Goku da vida. Cara, a palavra de Deus, ela é eficaz e viva. Cara, a palavra de Deus, ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás, no Novo Testamento, e mesmo assim, ela continua sendo atual nos nossos dias. Cara, e como é tão fácil a gente começar a ler um versículo, nossa, bateu um sono. Você quer dormir, lê a Bíblia. De verdade, cara, você está de boa, velho, fazendo um monte de coisa, vai jogar, fica até... Eu lembro quando era piá, juntava eu e meu irmão para jogar um Play 2, nós que via 6 horas da manhã, virava a noite jogando. E a gente não tem a capacidade de sentar, meditar na palavra de Deus, e ler a palavra de Deus. Josué diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. Cara, será que a gente tem esse cuidado de obedecer os mandamentos de Deus? Sabe como a gente se prepara para a volta de Jesus? O primeiro ponto é você estar com as suas lamparinas nas mãos. É você estar com o mandamento de Jesus guardado no teu e no nosso coração. E o versículo ele continua: porque então farás prosperar o teu caminho. Sabe por que a tua vida não prospera? A minha vida não prospera, muitas vezes? Porque nós não obedecemos a palavra de Deus. Nós não colocamos em prática. Nós sabemos da palavra de Deus, mas nós não vivemos ela. Por que tem jovens morrendo cedo? Porque não cumpre o primeiro mandamento. Honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias na terra. Mas por que a gente vê tanta desgraça? Desgraça não é um palavrão, é viver sem a graça de Deus. Porque nós não estamos enraizados em Jesus, nós não lemos a palavra de Deus e colocamos elas em prática. E a palavra de Deus também nos ensina, ela nos revela o amor de Deus para nós. Como está escrito em João 14, 21, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Cara, aqui tem uma chave, que é qual? Eu li 3 versículos, e os 3 falam a mesma coisa: aquele que guarda os meus mandamentos. Cara, a palavra de Deus que a gente acabou de ler, em Mateus, conta que existiam 10 virgens. Só que 5 estavam nem aí. Despreparada. Totalmente, deixa a vida me levar, vivo de qualquer jeito, como se diz hoje. Eu aceitei Jesus para fazer tudo o que eu quiser, estou na época da graça. Continua assim. Continua assim, você vai para o inferno. Essa é a verdade. Porque nós precisamos, urgentemente, voltar para Jesus. E é mais engraçado que, entra o segundo ponto, que eu quero falar sobre o azeite. A lâmpada, sozinha, ela não produz luz, se ela não tiver energia. Se eu desligar a luz, eu tenho a lâmpada. Mas daí, ela produz algum efeito? Não, porque ela precisa de um condutor, ela precisa de um combustível, ela precisa de um ponto de ignição. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o azeite. E o azeite simboliza a presença de Deus. Simboliza o Espírito Santo e simboliza a unção. Toda vez que um rei era ungido, como nós vemos em Davi, eles eram ungidos com o quê? Com azeite. E unção significa capacitação do Espírito
de Deus. Cara, e o Senhor me trouxe justamente algo, cara, que todas as canções hoje falaram sobre o Espírito Santo. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos o templo e nós entramos dentro do tabernáculo. Dentro do tabernáculo existe algo que chama candelabro, que é igual aquele negocinho que está ali de 7 pontas ali. Ele ficava lá dentro do templo. E ele simbolizava o quê? A presença de Deus naquele lugar. Isso está em Êxodo, capítulo 27, versículo 20. E lá vai explicar o quê? Cara, era a função do sacerdote pegar e colocar azeite para que não se apagasse aquele fogo. Ou seja, para que não se apagasse a chama do Espírito de Deus. E o Senhor trouxe para mim e traz para você. E como está a tua vasilha de azeite? Ela está cheia? Ou ela está vazia? Como que está a nossa vida com Cristo? Cara, não basta simplesmente eu ler, só ler, achar que é uma historinha. Não, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Porque o azeite, deixa eu pegar aqui. A grande verdade é que nós precisamos mergulhar mais em Jesus. Porque é através do Espírito Santo que Ele vai trazer as revelações dos céus, as promessas que contém na palavra de Deus, à tona para nossas vidas. Algo que mexeu comigo foi a que o Felipe pregou sábado, quando ele fala, quem é Jesus? Nós acabamos de cantar, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas sabe o que é o interessante nesse texto? É que a Bíblia fala que Pedro não foi carne nem sangue que revelou, mas foi o Espírito de Deus que revelou. Sabe por que nós vivemos uma vida medíocre? Uma vida muitas vezes sem sentido, ou uma vida longe de Deus? É porque nós não temos caminhado com a palavra e o Espírito. Os dois andam juntos. O Espírito Santo é o nosso combustível para que nós possamos vencer o pecado, para que nós possamos ter vitória, para que nós possamos ter sucesso, para que nós alcancemos a salvação. É através do Espírito Santo. Isso é claro nos versículos de João 16:13, que diz, mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvidos, e vós os anunciareis. E Isaías 30, 21, texto que eu amo, que diz, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Sabe, galera, a parte mais importante não é só ler a Bíblia, mas é até a revelação de quem Cristo é nas nossas vidas. Não é só obedecer, mas é ser guiado pelo Espírito Santo. Mas nós somos guiados pelo Espírito Santo quando nós estamos alimentados da palavra. Porque é Ele que nos guia. Cara, esse texto de Isaías eu acho maravilhoso. Porque quantas vezes nós passamos por dificuldades, quantas vezes nós passamos por problemas, de repente o Espírito Santo lembra um versículo. Algo que de vez em quando eu sempre compartilho com o John, ele sempre compartilha, que, cara, quantos textos estão vivos na nossa mente, na nossa memória, e nos ministra todos os dias. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz.
A palavra do Senhor, ela não está morta. Você pode ler o mesmo Salmo 23, 70 vezes. As 70 vezes, Deus vai falar coisas diferentes. Mas por que Ele fala coisas diferentes? Porque através do Espírito Santo, Ele traz a revelação de quem Jesus é nas nossas vidas. E é isso que nós precisamos urgentemente. Nós precisamos estar preparados, e para nós estarmos preparados para a volta de Jesus, nós precisamos estar firmes na palavra, mas cheio da glória de Deus, mas cheios da presença de Deus. E é interessante que, eu estava falando do texto de Êxodo, no Velho Testamento, cara, era a função do sacerdote cuidar. E a função é nossa. A função é nossa de não perder o Espírito Santo. Mas como assim perder o Espírito Santo? 1 Tessalonicenses diz assim: e não extingais o Espírito, ou não apagueis o Espírito. Cara, se a palavra está falando não apagueis, é porque ele pode ser apagado da nossa vida. Isso é forte, mas é uma realidade. E sabe quando nós apagamos o Espírito Santo? É quando nós pecamos conscientemente, é quando nós deixamos de orar, é quando nós deixamos de jejuar, é quando nós deixamos de cumprir os mandamentos de Jesus. Nós apagamos a chama do Espírito Santo. Cara, e quantas vezes nós nem nos alimentamos de Jesus? Porque nós só viemos no culto, ouvimos uma palavra, nem abrimos a Bíblia, só ouvimos. Cara, o tão pouco que a gente faz por Jesus, tão pouquinho, e a gente quer subir. E a gente quer subir para o céu. Cara, isso está explícito no versículo 8 de Mateus, que fala assim: e as nessas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Como está a sua lâmpada hoje? Como que está a nossa lâmpada hoje? Nós temos sido a noiva de Deus prudente ou a imprudente? Será que nós estamos preparados? A Bíblia fala que vai ser o grande e terrível dia da volta do Senhor. Grande para aqueles que estão preparados e terrível para aqueles que não estão. Porque diz que todos os olhos verão a volta de Jesus. Cara, o Senhor nos fez sacerdotes. Eu e você é sacerdote, está lá em 1 Pedro 2,9, que diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cara, se eu sou sacerdote, se você é sacerdote, a função de não apagar o Espírito não é do pastor. A função é sua. A função não é do Felipe. A função não é do Juliano. A função não é do louvor. A função é nossa. A função é nossa de não apagar o Espírito Santo, mas sim se encher cada dia mais dele. É clamar a Deus, é clamar a Jesus, é orar, é dobrar nossos joelhos e buscar com intensidade. Porque eu não posso compartilhar o meu azeite com você. A Bíblia diz: as nessas disseram aos prudentes: dai do vosso azeite. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte.
E daí? Quem nós temos sido? Qual noiva nós temos sido? Nós estamos preparados realmente para a volta de Jesus? Algum dia eu vi um pregador falando que nós temos que clamar pela volta de Jesus. Cara, mas isso tem sido verdade na nossa vida? Nós temos realmente querido apressar a volta de Jesus? Nós temos a certeza e a convicção de que nós estamos preparados para a volta de Jesus? Porque nós temos levado uma vida, cara, medíocre. Nós temos levado uma vida de qualquer jeito, como o mundo vive. Muitas vezes nós, como cristãos, nós não sabemos mais distinguir. Esse é cristão, esse não é. Por quê? Por causa dos falsos profetas. Por banalizar o Evangelho. Por querer ser inclusivo. Não, retira isso da Bíblia, retira isso daqui, retira isso. Só que quando Jesus voltar, muitos vão ficar. Porque estão sem as suas lâmpadas. Ou muitos, como a palavra de Deus, isso que eu achei mais interessante. Cara, todos saíram com a palavra, mas poucos tinham o Espírito de Deus. Eu queria chamar o louvor para cantar uma canção. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você começasse a analisar a tua vida. Como que está a tua vasilha de azeite? Como que está a tua vasilha de azeite? Eu creio que todos precisam mais de Deus. Eu creio que todos precisam do Espírito Santo. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor nessa noite, Jesus. Doce Espírito Santo, o Senhor és bem-vindo neste lugar, Jesus. Pai, o Senhor é tudo que nós temos, Jesus. O Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo que nós necessitamos, Jesus. Santo Espírito, Pai, vem com fogo sobre este lugar, sobre as nossas vidas, Pai, sobre nossos corações, Jesus. Pai, eu quero, Pai, clamar pelas vidas que estão aqui, Jesus. Pai, eu quero pedir um renovado Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, Pai. Pai, venha tirar, Pai, a mesmice dos nossos corações. Pai, venha tirar, Jesus, toda a incredulidade, Jesus. Mas que nós possamos, Pai, estar com nossas vasilhas, Pai, cheios de azeite, Pai, cheios da presença de Deus, cheios da presença do Espírito Santo, Pai, que nos capacita e nos transforma, Jesus. Que o Senhor venha ministrar, Pai, as nossas vidas, Jesus. Pai, nós queremos adorar com esta canção, Jesus. Nós queremos pedir, Jesus, Santo Espírito,